E cumprimentar o nosso presidente em exercício da casa nesse momento, o eminente deputado Padre Pedro Baldiceira, que faz um brilhante trabalho junto à mesa diretora dessa casa. Cumprimentar as senhoras deputadas, senhores deputados, saudar a nossa sempre deputada Ângela Albino, que nos brinda aqui com a sua presença, com a sua bela presença nesse parlamento. Obrigado pela sua presença. E hoje o que me traz a essa tribuna é para falarmos de um assunto sobre mobilidade urbana e, logicamente, sobre um assunto que o mundo todo está focado e está com a visão voltada para isto. Então, antes de eu fazer o meu pronunciamento, eu solicito a assessoria que passe um VTzinho de 3 minutos para que os meus colegas deputados e deputadas possam entender o espírito do meu projeto. Você já viu um ônibus assim? Essa não é uma realidade brasileira, mas isso já acontece em lugares como Reino Unido e Austrália. Aqui em Florianópolis só podem ser transportadas bicicletas dobráveis dentro dos ônibus. E isso pode mudar. Um projeto de lei do deputado Aldo Schneider, do PMDB, propõe que as bicicletas normais também sejam transportadas nos ônibus, só que na parte externa. A proposta é permitir o transporte das bicicletas para que haja integração entre os ciclistas e o transporte coletivo. Se for aprovada, a ideia pode ter bons resultados e desafogar o trânsito caótico das grandes cidades catarinenses. Esse meu projeto ele prevê de que todas as empresas gradativamente vão ter que instalar uma plataforma, para carregar as bicicletas dos nossos ciclistas. O que significa isso? A pessoa está lá na Trindade e quer vir para o Estreito. Então aqui até no centro ela vem pedalando porque tem condição, tem pista propícia para o ciclista, e daqui até no Estreito não tem. Aí teria o ônibus que teria a colocação da bicicleta e até no Estreito, digamos, ele iria com o transporte público que a cidade oferece. Muita gente que gostaria de andar de bicicleta nas ciclovias ou em outros espaços não consegue justamente por não ter como levar a bike até os lugares. O projeto de lei resolve essa situação. Eu acho uma ideia bem legal, porque todo mundo tem o direito de botar a bicicleta, né? Pois não só as dobráveis, porque as outras não. Querendo ou não, a gente pode andar de ônibus, por exemplo, a gente está aqui lá em Canasvieiras, ir até lá e chegar lá e andar de bike na praia, bem melhor do que precisar ficar andando de pé. A Vera pedala com frequência na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis. Ela conhece pessoas que não andam de bicicleta porque não tem como chegar até a ciclovia. E por isso, gostou muito da proposta. Eu achei a ideia excelente, porque muitas vezes a gente, para chegar na ciclovia, tem um bom percurso, né? Que não é seguro. Assim, vindo de ônibus e parando direto na ciclovia seria perfeito. Vai estimular muito, né, aos novos ciclistas. Ao que tudo indica, esse ônibus pode sim se tornar uma realidade por aqui. Bem, senhor presidente, diante dessa manifestação e, logicamente, dessa matéria produzida pela TVA, eu, nesse momento, gostaria de me dirigir à sociedade catarinense e aos meus colegas deputados, presidido aí por Vossa Excelência. Como bem dito no projeto, nós protocolamos nessa casa um projeto de lei que entendo que irá beneficiar muita gente no estado de Santa Catarina. Trata-se de uma lei que irá garantir transporte gratuito de bicicletas como bagagem em ônibus municipais e intermunicipais. Precisamos tratar do assunto de mobilidade urbana com urgência, meios de transportes alternativos como a bicicleta. Mas para que isso aconteça, precisamos incentivar o uso dessas alternativas. O meu projeto visa extremamente isso. Com a tendência mundial da utilização da bicicleta como transporte pessoal, nos deslocamos diariamente. Este projeto prevê a instalação de um suporte em ônibus coletivo público, com a finalidade de transportar a bicicleta e o usuário, obviamente. Esta é uma forma de estimular a troca de carro pelo transporte público. A utilização de bicicleta como meio de transporte para os deslocamentos diários é bastante comum em vários países. Com o suporte instalado no ônibus, a bicicleta é apoiada no suporte e é travada pelo condutor do veículo, o que proporciona segurança no transporte das bicicletas e evita-se que a mesma se desprenda e caia durante a viagem
ou seja roubada. Assim, o usuário de ônibus, com sua bicicleta, segue sua viagem tranquilamente, podendo utilizar no seu trecho uma parte a bicicleta e outra o transporte coletivo, o que já acontece em Londres, para citar um exemplo, que foi uma das primeiras cidades a instalar o suporte nos ônibus de transporte coletivo, medida implantada com muito sucesso pela Europa. O projeto de lei visa incentivar o uso de bicicleta diariamente, combinando com o transporte coletivo, o que certamente beneficiaria o transporte público, desafogando o trânsito e incentivando a prática do exercício físico, meio ambiente e saúde. É importante criarmos essa integração entre ciclista e transporte urbano coletivo, na busca de uma mudança por hábitos capaz de estimular a troca do veículo particular, seja pelo transporte público, quanto por meios alternativos, como as bicicletas. O preço da tarifa não deverá ser reajustado com essa medida no transporte coletivo. A obrigação de instalação dos suportes para a colocação das bicicletas nos ônibus coletivos de passageiros municipais e intermunicipais deverá ser implantada gradualmente da seguinte forma: 10% da frota a partir de 2018, 20% da frota a partir de 2019 e assim sucessivamente até atingirmos 100%, lá no ano de 2026. O descumprimento dessa norma poderá gerar uma multa de até R$1.000 por ônibus mês para quem descumprir a presente lei. Existem muitos benefícios se este projeto for aprovado. Vamos incentivar a prática do exercício físico, a preservação do meio ambiente, deixando de emitir gases tóxicos emitidos pelos veículos, a economia de combustível pelos catarinenses e o desafogamento do trânsito. Portanto, meus caros colegas deputados, entre os quais cito o meu colega de região, deputado Milton, e de que é um apaixonado pelo ciclismo, né, no mundo, bem como o deputado Dirceu Dresch, eu gostaria de dizer para a sociedade catarinense que nesse momento está nos oportunizando com a sua audição, de dizer de que aquilo que a gente está propondo aqui nada mais é do que já existe pelo mundo afora. Mas evidentemente de que nós temos que regular, nós temos que ter parâmetros, nós temos que ter critérios. E um dos critérios tem que ter uma lei que estabeleça o mínimo do que o ciclista tem que fazer, do que o usuário do transporte tem que fazer e do que o empresário ou a empresa tem que fazer. Então o nosso projeto, logicamente, na discussão do mérito, nas comissões que está tramitando aqui na casa, eu entendo de que poderá sofrer algumas sugestões que eu não tenha pensado na hora da elaboração do projeto, até porque eu entendo de que quando nós tratamos de um tema com essa abrangência, principalmente quando nós falamos em transporte, em saúde, em exercício físico, logicamente de que nós não pensamos tudo. Então eu quero aqui deixar muito claro para todos os nossos pares, os nossos colegas deputados, deputadas, de que ao analisarem esse projeto, eu estou aberto a todas as sugestões, até porque o que eu gostaria de ver efetivamente é que fosse implantado esse sistema em Santa Catarina, a partir aqui de uma cidade maior, como Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Joinville, mas enfim, que efetivamente isso nós saíssemos do campo das ideias e partíssemos para o campo prático da realização e da concretização deste projeto. Mas eu concedo agora uma parte ao eminente deputado Milton Obos, nosso colega da região. Por favor, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, meu colega deputado Aldo Schneider, eu faço essa intervenção primeiro para parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que estamos juntos, somos parceiros, porque temos que fazer alguma coisa pela mobilidade urbana, pela infraestrutura em nosso país. Infelizmente, nós vivemos uma sequência desastrosa de governos que não olharam para a infraestrutura básica da nossa nação. E nós pagamos um preço muito caro. Inclusive, a minha fala após hoje na tribuna é de uma experiência também com bicicletas, que eu estive na última semana na China, e se vê os avanços que os demais países no mundo têm propiciado na questão da mobilidade urbana e na infraestrutura como um todo,
e nós chegamos aqui ao Brasil e nos deparamos com um caos total. Então, toda medida nesse sentido de facilitar o usuário, de estimular práticas saudáveis de mobilidade, elas são bem-vindas, né? Além desse projeto, claro que ficaríamos muito felizes se nós tivéssemos em cada cidade ciclovias interligadas, né, que permitisse que as pessoas pudessem ter a sua mobilidade. Mas quero parabenizá-lo pela iniciativa. O Brasil precisa disso e que bom, talvez começar aqui por Santa Catarina, mais um bom exemplo. Por isso a minha solidariedade e a nossa contribuição naquilo que for necessário. Parabéns, deputado. Agradeço e incorporo as suas palavras no nosso pronunciamento. Logicamente de que quando nós falamos de ciclovia, quando nós falamos em utilização de bicicleta como meio de transporte, nós todos também conhecemos a dificuldade e a deficiência de que as nossas cidades catarinenses e brasileiras ainda têm no que tange ao local apropriado para o uso da bicicleta, ou seja, as ciclovias. Mas nós também não podemos nos ater a este assunto para não propor alternativas, e uma dessas alternativas talvez seja exatamente isso, acoplando a bicicleta ao ônibus. De repente um cidadão ou uma cidadã moradora de qualquer grande cidade, ela possa ir pedalar nos parques dessas cidades, mas ela não tenha como transportar essa bicicleta até lá no parque, para ela poder durante 1 hora, 2 horas, 3 horas ter o seu lazer também, e com o seu lazer também ter a prática do exercício físico. Então a minha proposta, nós também temos clareza da deficiência e também hoje a própria situação das gestões públicas municipais, de que nem todas as prefeituras estão com condições nesse momento de construirmos ciclovias, mas de qualquer forma o que importa de fato neste parlamento é que nós, enquanto estivermos passando por esse plenário, por esta casa, é que nós façamos a nossa parte, que é propor, é sugerir, é aprimorar, é votar, é aprovar leis que com o passar do tempo elas vão se tornar tão rotineiras de que as pessoas vão se perguntar: poxa, mas que negócio bacana que existe aqui em Santa Catarina, ou que negócio bacana que existe nas grandes cidades, em nós podermos utilizar o transporte coletivo para transportar as nossas bikes. Então eu quero aqui fazer um agradecimento a todos os senhores e as senhoras deputadas. Gostaria de pedir aos membros das comissões temáticas de que façam a sua análise o mais rápido possível, até porque nós depois temos que fazer todo um trabalho junto ao senhor governador para que não haja veto nesse projeto, e de que também temos que fazer um trabalho de conscientização e de orientação às empresas catarinenses e para as empresas nacionais que atuam aqui explorando o transporte coletivo em todos os 295 municípios catarinenses. Então agradeço mais uma vez, me coloco à disposição e tenho a convicção plena de que esta será mais uma das leis que servirá de exemplo para outras unidades da federação, para que se aplique nos outros estados isto que nós vamos aplicar aqui em Santa Catarina, através do transporte coletivo, acoplando as nossas bicicletas. Boa tarde, obrigado e um abraço.